A identidade de uma pessoa está diretamente relacionada à sua conexão com um território, um local, onde ele seja proprietário e onde ele possa dizer: aqui é meu, eu planto o que eu quiser, construo o que eu quiser, derrubo o que eu quiser. Essa necessidade de conectar-se com a terra, de ter o seu próprio cantinho, significa liberdade. Deus criou Adão e Eva com liberdade. Deu a eles dos maiores presentes, um jardim completo, perfeito, com frutos, com alimentos, com lugar gostoso de viver e de morar. Ali era a casa deles. Quando eles pecaram, entregaram para Satanás. E hoje, Satanás se intitula o dono deste mundo. Mas na realidade, quando a gente olha para esse planeta Terra e as coisas que aqui tem um verdadeiro e legítimo dono, que é Jesus Cristo. E Deus quer ser o dono da nossa vida também. Na lição de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre essa questão e essa necessidade. Não saia daí. Hoje é segunda-feira, 24 de novembro de 2025. Aqui, com chuva durante a noite, cântico dos pássaros agora pela manhã, o ar, clima fresquinho. Se o dia ficasse assim, o dia todo seria ótimo. Mas a gente sabe que vai esquentar durante o dia. Eu espero que você se aqueça seu coração com a palavra de Deus. E eu quero te fazer um pedido. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Curta esse vídeo. Faça o YouTube entender que mais pessoas precisam dessa mensagem. E você se inscrevendo e curtindo me ajuda nisso, ok? Bom, o tema da lição de hoje é a terra como uma dádiva. Ou seja, a terra como um presente. Como eu estava dizendo para vocês, Deus cria Adão e Eva e já lhes dá de presente um teto, uma casa, um jardim, um território com abundância de alimentos, de descanso, de paz e para desfrutar. Como se fosse assim, o jardim era uma eterna aposentadoria para aqueles que já são aposentados e curtem a aposentadoria, e para aqueles que vão se aposentar e um dia vão curtir também a sua aposentadoria. Os textos de hoje, de Êxodo 3, 8, Levítico 20, 22, 25, 23 e até, depois tem Números, Deuteronômio, até o livro de Salmo 24, verso 1, fala do verdadeiro dono da terra. Eu queria ler com vocês o Salmo 24, verso 1. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nela habitam. Lindo esse texto, não é verdade? No aspecto mais básico, o território oferece à nação uma identidade física. É por isso que quando a gente sai do nosso território, que é o Brasil, e entra em outros territórios, outros países, a gente vê o simbolismo daquela nação com a sua bandeira. Cada bandeira tem a sua história, tem a sua identidade, a sua marca registrada. E nós, quando estamos lá fora, nos orgulhamos quando nos perguntam: de onde você é? E a gente responde: eu sou brasileiro. Ou seja, no território do Brasil, eu pertenço a esse território. A minha identidade salta aos olhos quando eu digo: eu sou do Brasil, eu sou do Nordeste, eu sou do Sul, eu sou do Centro-Oeste e assim por diante. Eu nasci na cidade tal. Significa que naquele território você tem uma raiz, você pertence. Mas o fato é que quando Deus nos dá a terra, é um símbolo de que Ele nos está dando liberdade para a gente fazer o que quiser. Porque quando a gente é dono, a gente faz o que quer.
Quando eu era criança, meus pais trabalhavam na agricultura, sempre plantando e colhendo na terra que não era dele. A gente dizia naquela época que ele era um arrendatário. Às vezes, tudo que plantava era a meia, ou seja, metade dele e metade do patrão, do dono. E às vezes tinha outros cálculos de porcentagem que agora não me recordo. Mas, apesar de não ser dele a terra, quando ele plantava uma planta naquele solo, naquele lugar, naquele território, ele dizia: isso é meu. Ele sabia que era dele. E aí, quando era a época da colheita, ele dizia para os vizinhos: vocês podem me ajudar na minha colheita? E depois os vizinhos o chamavam para dizer: agora é a sua vez de ajudar na nossa colheita. Então, essa interdependência da terra e o seu proprietário ou o seu coproprietário, porque na realidade nós não temos nada. Tudo que temos nesse planeta Terra foi Deus quem deu. Ao Senhor pertence a terra, ao Senhor pertencem os moradores da terra. Todos nós pertencemos a Deus. A saúde que você recebe, o ar que você respira, tudo foi Deus que deu. Até o seu próprio corpo não pertence a você. Deus é o autor, Deus é o dono. Só que o que nós precisamos entender na lição de hoje é que às vezes nós nos intitulamos o proprietário quando na realidade nós não somos. O proprietário é Deus, nós somos administradores daquilo que Deus deixou. E é bom a gente salientar que esta experiência de lidar com o solo, lidar com a terra, nos enobrece, nos traz uma identidade, nos traz uma dependência. E a lição de hoje quer mostrar que, na realidade, nós podemos desfrutar de muitas bênçãos aqui na terra, mesmo sendo uma terra manchada pelo pecado, mesmo sendo um lugar onde ainda temos a contaminação do egoísmo do ser humano, pessoas passando outros para trás, pessoas que têm terras, querendo possuir mais terras e deixando outros desterrados. O fato é que, quando Israel está saindo do Egito e indo para Canaã, Deus está deixando um recado muito claro para eles. Vocês agora vão possuir a terra que eu prometi dar aos seus pais. E essa terra mana leite e mel. Nessa terra, se vocês querem receber todas as bênçãos, eu sou o dono, eu sou o proprietário. É só pedir para mim, é só depender de mim. E aí Deus estabelece algumas condições para que eles pudessem usufruir plenamente de bênçãos, porque Ele era o dono e Ele podia dar. Quando eles estavam no Egito, aquele solo era árido, um solo que dependia do rio Nilo para nutrir a vegetação. E da água do rio Nilo eles faziam a irrigação para as suas lavouras, para as suas plantações. Aqui, na terra de Canaã, Deus está dizendo para eles: vocês não precisam de irrigação, porque eu vou enviar a chuva para vocês no tempo certo. Ou seja, se vocês me obedecerem, cumprirem as minhas leis, fizerem um plano comigo, uma aliança, viverem de acordo com aquilo que eu pedi para vocês viverem, praticando a justiça, sem imoralidade, amando o próximo, eu vou abrir as comportas do céu e vou derramar sobre vocês as chuvas no tempo certo, porque a terra é minha. E a chuva também é minha, mas eu quero repartir para vocês em forma de bênçãos. Você sabe que nenhuma lavoura vai produzir se não tiver a chuva no seu tempo certo. E essas promessas de Deus, todas as vezes que Israel foi fiel, Deus cumpriu. E assim, o que a gente pode tirar como lição para nós hoje? Tudo que você plantar, tudo que você colher, tudo que você semear, você vai colher de acordo com a bênção de Deus, porque Ele é o dono. Por isso que nós temos que fazer uma parceria com Deus. Nós não podemos ser egoístas, querer dominar as coisas que não somos nossas. Somos co-herdeiros, somos proprietários de segunda mão. Deus é o autor, Deus é o dono de todas as coisas. Se a gente honrar o dono, a gente tem tudo do dono.
Percebe? Diferente de outras divindades que ficavam só pedindo para o povo, dá, dá, dá. Deus responde o contrário, Ele dá, Ele abençoa, Ele derrama bênçãos. Só que Ele quer saber se você depende dEle, se você é dependente dEle. Então, tome como lição principal hoje ser dependente de Deus. Buscar a liderança de Deus, buscar o favor de Deus em tudo que você fizer. Porque se você fizer isso, certamente você prosperará. Guardar os mandamentos de Deus, como diz o Salmo 1, meditar na lei do Senhor de dia e de noite, vai fazer que você tenha prosperidade em todos os seus empreendimentos aqui na terra. Lembrando, não ajunte tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas ajunta tesouro no céu. E eu não posso terminar a lição sem falar da grande e maior promessa que Jesus faz para nós no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Percebe? Aqui hoje, para conquistar territórios, às vezes pela ganância do coração humano, vem a violência, vem a guerra, nação lutando contra nação para conquistar territórios que querem anexar ou defender territórios que já são seus, pela força, pela briga, pela violência. Mas o reino de Deus, que Ele quer dar para você a terra, Ele diz, a metodologia que eu quero que vocês usem é a mansidão. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É isso que Deus está querendo dizer para Josué, ali na divisão das terras, nós estamos nesse contexto, né? Cada um possuindo a sua herança, cada um dizendo, agora eu tenho minha propriedade, agora eu faço o que eu quiser. Deus está dizendo, lembra, eu sou o dono. Honra a mim, vive comigo, que vocês serão abençoados. Você não quer prosperar na sua vida, na sua família, nos seus negócios? Quer que seus filhos prosperem? Honra a Deus na terra que Ele dá. Vamos orar então. Obrigado, Senhor. Nos ajude a honrar ao Senhor no território que o Senhor nos concede, vivendo para nos preparar para a vida eterna e ter um lugar para morar no reino de Deus. Em nome de Jesus, amém. Eu sigo o mapa do dia e você?